Um garoto solitário é rejeitado durante sua infância, porém ao crescer ele se aproximou da garota mais popular do colégio e sua vida acabou mudando completamente, e com o tempo eles começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Oi gente, aqui é a Yuna e hoje nós vamos ver o resumo do anime Horimiya. O nome também vai estar na descrição do vídeo. O anime começa realmente com Hori conversando com suas amigas, e uma delas pergunta se poderia passar o número dela para um garoto que tinha pedido, mas Hori acaba rejeitando. Um de seus colegas chamou as garotas para irem ao karaokê, mas como ela estaria ocupada demais, não conseguiria ir. Após isso, Miyamura pega o celular de Hori que tinha caído no chão, e vemos em seguida Hori cuidando da casa no lugar de sua mãe, já que ela trabalhava fora, e também cuidava de seu irmão mais novo chamado Sota. Em seguida, seu irmão mais novo voltou para casa machucado, e como Hori estava preocupada, acabou nem percebendo a presença de quem o levou para casa, e ela pede desculpas e pede para que ele ficasse para tomar um café como agradecimento. Enquanto conversavam, Hori percebe que o jovem conhecia ela de algum lugar, e quando ele revela que era o Miyamura de sua classe, ela não acredita que era a mesma pessoa, e realmente ele fica bem melhor fora do colégio. No colégio, ele estava mais diferente do que o normal, e chama o prota para conversar em particular, dizendo que seu irmão queria que Miyamura os visitasse novamente, e ele aceita, e pensa que ela na verdade evitaria ele, mas ela diz que não, já que tinha um lado da vida dela também que não queria que outras pessoas descobrissem, e Miyamura agradece a ela. Após alguns dias, Hori havia aprendido um pouco mais sobre Miyamura, e ele começou a visitar sua casa com frequência, parecendo até mesmo um casal realmente. Hori então vê um anúncio de promoções, e na escola ela não conseguiria chegar a tempo no supermercado, então deixa isso na responsabilidade do Miyamura. Logo ele sai correndo para chegar a tempo de pegar as promoções, e uma das amigas dela acaba vendo ele acidentalmente, e no final do dia ele estava acabando, e diz que tinha encontrado com uma amiga dela acidentalmente. E percebemos que Hori na verdade estava com ciúmes, e não demora para que ela falasse que não queria que ninguém além dela visse o Miyamura vestido daquele jeito. E ele responde dizendo que também não queria que ninguém além dele visse ela da forma que ela era em casa, já que aqueles momentos pareciam ser somente dele e de mais ninguém. E com isso ele deixa ela completamente envergonhada, e eles aproveitam o resto de seu jantar depois desse constrangimento. Na escola, vemos a lembrança de Miyamura mostrando para Hori todas as tatuagens que ele tinha em seu corpo, e voltamos para o casal não oficial conversando novamente. Quando Hori sai dali, um de seus colegas chega para falar com Miyamura, e ele pergunta se ele e Hori estavam namorando, mas o prota diz que não. Logo Miyamura percebe que Toru gostava de Hori. No vestiário, o prota revela ao seu colega suas tatuagens, e em seguida ele também percebe os piercing que ele tinha. Então Miyamura e Toru conversam no terraço da escola. Ele queria saber como eles ficaram próximos em tão pouco tempo, e o prota diz que já fazia um tempo que eles tinham se aproximado. No corredor da escola, Toru chama Hori para conversar em particular depois, e Miyamura diz que pegaria seu irmão por ela, então ela poderia falar com ele. Quando ela chega em casa, acaba chamando um prota para conversar em particular, e conta o que tinha acontecido no colégio, e também pergunta algumas coisas que Miyamura tinha dito a ele sobre ela. Com isso, ele acabou deixando ela triste, mas logo ela se recompõe e dá uma bela de uma cabeçada nele, dizendo que não era pra ele parar de ir em sua casa. E após isso, ela diz que tinha rejeitado Toru. No dia seguinte, Miyamura tinha ajudado Hori a fazer algumas compras, e percebe que ela estava cantando uma música, e ele pergunta que tipo de música ela gostava, mas ela não sabia como responder. Na casa de Hori, a mãe dela tinha chegado, e em seguida ela pergunta quem era o garoto que ela levava para casa de vez em quando, e ao ouvir como ele era, acabou ficando curiosa para conhecer ele, e Hori percebe que não sabia o primeiro nome do prota. Após isso, uma perseguição começou em cima do Miyamura para descobrir seu primeiro nome, e acabou causando maus entendidos em sua casa. Ela estava exausta por tentar descobrir o nome dele, e o prota iria em sua casa em breve. Chegando lá, quem o recebe é a mãe dela, e Hori tinha saído para comprar algumas coisas. Ele então diz o nome dele à mãe de Hori, e mais tarde naquele dia, Hori estava revoltada, e Miyamura fala do mal entendido que ela causou no colégio, mas ela diz que era apenas porque queria saber o primeiro nome dele, e ele então escreve seu primeiro nome para ela, e descobrimos que o nome dele era Izumi. Na escola, Hori acaba aceitando ajudar o conselho estudantil, e acaba ficando atarefada demais ao dedicar parte do seu tempo para ajudá-los. Mais tarde, no corredor, uma garota do conselho
estudantil acaba esbarrando no Miyamura e derruba vários documentos do conselho. Ao ajudá-la, ficou alguns documentos com ele, e ela diz que ele poderia jogar fora, já que não eram importantes. No dia seguinte, Rory estava sendo pressionada pelo conselho estudantil, já que estava faltando alguns papéis, e quando ela estava prestes a desabar e pedir desculpas, Miyamura aparece para salvá-la e dá uma bela cabeçada no presidente do conselho estudantil, entregando as notas que a namorada dele tinha dito para jogar fora anteriormente. E finalmente, o mal-entendido havia sido resolvido. Rory então agradece, e é revelado que ela na verdade ajuda o conselho para que o presidente não revelasse o lado obscuro que ele tinha quando criança. Mais tarde no colégio, o Prota e o Toru estavam conversando sobre o que ele poderia dar para Rory como presente de aniversário, e no dia do aniversário dela, ele entrega um CD com as músicas da atualidade, que aparentemente ela tinha gostado bastante. Após isso, vemos um pouco do passado de Miyamura, que era isolado dos outros alunos por não querer estar perto dele, e de volta ao presente, a professora pede para que formassem grupos, e ele se lembra do seu passado, que logo é cortado quando seus amigos se juntam ao seu lado para estudarem juntos. E Miyamura percebe que não estava mais sozinho. Toru então chega no terraço em que o Prota estava, e eles acabam tendo uma discussão saudável sobre a amizade deles. Na sala de aula, Rory acaba brigando com ambos por se atrasarem. No dia seguinte, Rory estava no refeitório, e a namorada do presidente do conselho estudantil chega para conversar com ela. Em seguida, ela pergunta se Rory era namorada do Prota, e ao responder que não, ela pergunta se poderia ficar com Miyamura. Mas Rory reage e diz que o Miyamura era apenas dela e de mais ninguém, dizendo que não deixaria ela ficar com ele. E em seguida, ela percebe o que tinha dito realmente. Em sua casa, Rory e Miyamura acabaram ficando sozinhos, e ele acaba servindo algo para que eles pudessem comer. Logo vemos ambos vendo um filme de terror, e Miyamura estava com o maior medo do filme, se assustando até com coisas bobas. E para piorar, acaba a energia, mas volta em seguida, piorando ainda mais a situação. Ele então comenta algo sobre o dedo dela, e ela se lembra do passado quando comparavam suas mãos. Quando Toru foi comparar a mão dele, foi ameaçado pela Rory, e de volta ao presente, eles estavam comparando suas mãos em si. Porém, a brincadeira foi longe e ela acabou segurando firme a mão dele. Ela então sussurra que amava ele, mas corrige dizendo que amava as mãos dele. E ele diz que também amava ela, e reforça em seguida seu amor. Rory então estava lavando a louça, e pensa no que aconteceu antes, e Miyamura acabou fazendo a mesma coisa em seguida. Na escola, vemos que Miyamura estava machucado, e diz que entrou em uma briga com Toru, e logo seu colega aparece na sala de aula ainda mais machucado. Após isso, Yuki conversa com Miyamura sobre o que aconteceu, enquanto Rory conversava com Toru, e ele explica como aconteceu realmente a briga entre eles. Na verdade, a briga aconteceu realmente por causa de um susto que ele deu no Miyamura, e após Toru revidar, Miyamura acabou dando uma surra nele. E em seguida, Rory e Yuki acabam comentando como os garotos agem de forma estranha às vezes. Continuamos com os três amigos tendo uma conversa estranha de garotos. Logo depois temos uma cena do grupo de amigos brincando de Jack and Paul, para ver quem iria pagar as bebidas, e os sortudos da vez foram Rory e Miyamura. Após isso temos um corte de alguns amigos do casal estavam se perguntando se Rory e Miyamura não estavam namorando mesmo, e Aremi comenta que Rory combinaria mais com Toru, e ele logo se empolga. Em seguida, os amigos de Rory e Miyamura acham que eles estavam demorando muito com as bebidas, e já começam a pensar besteira, mas na verdade Miyamura só tinha deixado cair um refrigerante e algumas moedas. Não demora muito e eles chegam e pedem desculpa pela demora. O Prota então fala algo baixinho para Toru e ele entende tudo errado e sai correndo, porém ele estava falando do refrigerante que ele deixou cair. Logo após temos uma cena de Rory e Miyamura, e ele faz um comentário que deixa ela com vergonha e um pouco irritada. Depois disso eles conversam um pouco, e Rory percebe que não sabe muitas coisas do Miyamura e fica pensativa. Após isso temos um corte para o Prota e Toru conversando, e Toru vê Rory quando o Prota percebe que tinha alguém com ela, ele sai correndo e dá um tapão nele, e descobrimos que ele era amigo do Prota desde o ensino fundamental. E então temos uma cena que mostra uma lembrança do passado de Miyamura, como ele e Shindon tinham se tornado amigos. Passando alguns dias, Rory acabou pegando um resfriado, mas mesmo assim queria ir para o colégio, porém seu irmão a impediu. Logo Miyamura chega para cuidar dela, e quando Miyamura vai sair, ela cai no chão e pergunta para onde ele vai,
pois pelo que parece, em sua infância ela sempre ficava muito sozinha, porque sua mãe trabalhava muito. Então Prota pega em sua mão e diz que não vai sair dali. E logo temos uma cena com ela deitada e o Prota fala que está apaixonado por ela há algum tempo e sai. E Rory levanta assustada, se perguntando por que ele falou aquilo. Após isso, temos um corte onde Miyamura estava caminhando com uma garota e Shindo. E o Sota acaba vendo e quando chega em casa conta para sua irmã. E ela logo faz algumas perguntas e começa a imaginar um monte de coisas. E galera, acha que não é só o Prota que está apaixonado. Em seguida temos um corte para o colégio. E quando Rory chega, Toru fala seu nome em voz alta. E o coitado se arrepende disso. E percebemos que Rory estava evitando Miyamura. Porém, quando ela achou que tinha se livrado dele, ele logo aparece e ela toma um susto. Ela tenta evitar o Prota, mas ele logo pergunta se ela estava acordada quando ele falou que estava apaixonado por ela. Mas Rory estava mais preocupada com a garota que seu irmão tinha visto com Miyamura e logo pergunta quem era ela. E quando o Prota chama a garota pelo primeiro nome e tenta se explicar, não dá muito certo. E ele logo toma 2 livradas na cara para ficar esperto. Em seguida, temos uma cena onde o Prota tinha ido na casa de sua amada e ela pede que Sota falasse que ele não estava em casa, mas já era tarde demais. Então temos um corte para eles conversando no sofá, e Rory fala que estava acordada quando ele falou que estava apaixonado por ela. E como sempre, chega alguém para atrapalhar. Que raiva! E quem chegou dessa vez para atrapalhar foi o pai de Rory, e o nome dele é Kyosuke. E com uma filha surtada que ele tem, é recebido com um chutão. O folgado então senta no sofá e atrapalha o clima do casal. E adivinhe, sobra pro coitado do Miyamura que está quase surtando com vergonha do pai de sua amada. E logo Rory chega com a comida que preparou para seu pai. Seu pai, nada bobo, logo pergunta se eles eram namorados. E eles ficam com muita vergonha e Rory acaba respondendo que sim. E o Prota fica todo feliz. Em seguida, temos o corte para o casal caminhando. E Rory toma uma atitude segura na mão do Prota. E nesse momento ele fica vermelho e fala algumas coisas lindinhas para sua amada. E na hora da despedida, ele a agradece. Após isso, temos uma cena no colégio onde Sakura estava admirando Toru, pois ela estava gostando dele. E logo sua amiga Eremi chega e pergunta para onde ela estava olhando. Ela disfarça e diz que não era nada. E elas acabam tendo uma discussão, pois Sakura se acha feia demais. Logo em seguida, ela pensa no que falou e volta correndo para pedir desculpas à sua amiga. E tudo fica bem entre elas. Logo após, temos um corte para o Prota e Rory estudando juntos. E digamos que o Prota é péssimo na matéria, e Rory estava o ajudando. Ela olha para o relógio e vê que já são 17 horas, e comenta que a Izumi já tinha que ter chego. E o Prota acaba pensando que era ele, já que seu primeiro nome era Izumi, e fica envergonhado. E então sua amada pergunta se ele gostaria que ela o chamasse pelo primeiro nome, e ele responde que sim. E logo ela chama ele pelo primeiro nome, deixando ele corado. Após isso, temos uma cena da família jantando. Após jantar, eles convidam o Prota para dormir ali, já que estava tarde. E o pai de Rory e seu irmão brigam para ver com quem Miyamura iria dormir. E ele acaba dormindo com o pai de sua amada, mas na verdade, ele queria estar com ela. Pela manhã, 2 alunos veem Rory e Miyamura saindo juntos da mesma casa. E isso vira assunto no colégio inteiro, pois eles achavam ela bonita demais para ele. Então temos um corte para Toru e Yuki muito chateados pelo que todos estavam falando sobre seus amigos. E logo em seguida, 2 alunos perguntam para Rory se ela estava namorando com Miyamura. E ela responde que sim. O Prota acaba ouvindo e fica um pouco bravo, mas logo lembra do que seus amigos falaram para ele e se acalma. Na manhã seguinte, o Prota chega com um visual novo, deixando todos de boca aberta, mas a reação de sua amada não foi tão boa, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chateada também. E logo em seguida, temos um corte de algumas Falciane dando em cima do Prota, e Rory não conseguia esconder o quanto aquilo estava incomodando ela, e todos aqueles que estavam por perto sentiram a frieza no ambiente. E logo seu amigo chega e ele ganha o prêmio de melhor reação. Após isso, temos um corte do casal indo se encontrar com Shindo, e a reação dele foi uma das piores, eu diria. Ficou chorando e falando que tinha perdido seu amigo para sempre, mas logo se acalma e oferece algumas balas que tinha ganhado em uma competição. Então o Prota pega uma bala de queijo e dá na boca de Shindo. Mesmo ele não gostando do sabor da bala, acaba deixando, pois seria uma oportunidade única. Rory experimenta uma bala, mas não gosta muito do sabor, e seu amado acaba tirando a bala dela. Rory fica sem reação após isso.
isso. Logo depois, temos um corte para o colégio, e aparece uma garotinha que começa a seguir o Prota, e ele começa a ficar preocupado. E ela pergunta para ele quando ele vai terminar com a Rory, e ele responde que nunca. Mais tarde, o Prota conta para sua amada sobre o ocorrido, e a fantasminha aparece do nada. Rory então vai direto ao ponto e pergunta por que ela estava perseguindo Miyamura, e descobrimos que na verdade a garotinha gosta de Rory e não queria dividir ela com o Prota. E depois disso, começou a disputa para ver quem ficaria com ela. O Prota acaba perdendo a paciência e puxa sua amada pelo braço, e fala para ela ouvir ele. Mais tarde, na saída do colégio, a fantasminha aparece novamente, e eles vão embora para casa. E por pura coincidência, eles moram no mesmo andar, e eles não acreditam quando descobrem que são vizinhos. Vemos então que a fantasminha esqueceu sua chave, e o Prota, como cavalheiro que é, convida ela para ficar na sua casa até os pais dela chegar. Eles conversam um pouco e ela pergunta se ele tinha irmãos, já que ele sabia cuidar de alguém direitinho, e ele fala que não. E ela então diz que tinha um irmão mais velho, e em seguida diz que é brincadeira, e então seu telefone toca. Ela agradece o Prota pelo bolo e vai embora. Mais tarde, em uma conversa do Prota com sua mãe, descobrimos que a fantasminha tinha sim um irmão mais velho, mas ele havia morrido. No dia seguinte, o Prota e a fantasminha se encontram no mesmo ponto, e ambos estavam esperando a Rory para irem para o colégio, e finalmente ela chega. Após isso, temos uma cena na casa de Rory, onde eles estavam assistindo um filme de terror. Seu pai e o Prota estavam com muito medo, então seu pai inventa uma desculpa e sai. Em seguida, Rory puxa assunto com o Prota, e quando eles estavam quase se beijando, seu pai aparece para atrapalhar, e como ele tem uma filha muito delicada, é recebido com chutes novamente. Retornamos com um grupo de amigos na biblioteca. Rory e Miyamura escolhem seus livros e saem. Logo após, temos uma cena de Yuki tirando lixo, e ela pede a ajuda de Touro. E é óbvio que o mais pesado fica com ele. No corredor, quando eles estavam levando o lixo, Sakura acaba esbarrando em Touro, derrubando o lixo nela. Ele pede desculpas e pede para ela esperar um pouco, e sai correndo. E logo ele volta com sua jaqueta para que ela usasse, já que tinha sujado toda a sua roupa. Ela o agradece. No colégio, Sakura devolve para Touro a roupa que ele tinha emprestado para ela e dá alguns docinhos para ele. Ele diz que tá uma delícia e pede para ela trazer mais caso ela faça novamente. Sakura fica toda feliz ao ouvir aquilo. E então temos o corte para Yuki e Rory. Sua amiga então pergunta se está tudo bem e comenta sobre ela e Touro estar tão distante ultimamente. Yuki fala que ele deve estar comendo alguns biscoitos por aí e tenta disfarçar o quanto aquilo estava incomodando ela. Mais tarde, Sakura dá alguns biscoitos para Yuki. Ela tenta recusar, mas não consegue. Ela os pega e sai correndo. E, gente, acho que tem mais alguém gostando do Touro. No dia seguinte, Yuki pergunta para Miyamura como faz um bolo. E ele fala que não nasceu sabendo fazer bolo. E que quando erra, é só tentar novamente. Logo em seguida, vemos Rory e o Prota analisando o bolo que ela fez. E digamos que a aparência está horrível. Rory então pergunta por que ela não quer que Touro saiba, já que os bolos são para ele. Yuki diz que não são, e logo Touro aparece, deixando ela toda desesperada. Ele então pega um bolo e dá uma mordida, e diz que está muito ruim, mas logo dá um sorriso dizendo que está esperando pelo próximo, e seus amigos a apoiam deixando ela feliz. No colégio vemos Rory desanimada, pois seu amado tinha viajado, enquanto Rory contava os dias para ver seu amor. E então temos o corte para o Prota mandando mensagem para sua amada, e ele percebe que a bateria do seu celular estava quase acabando, e então procura seu carregador e vê que esqueceu. No colégio, Rory chega com 2 bebidas, e logo vemos ela contando os dias que faltam para o Prota voltar. Depois disso, os dias parecem não passar, pois ela já não aguentava mais de tanta saudade. E enfim, chega o dia do Prota voltar. Mais tarde, Rory está assistindo o jornal, para ver se tem alguma notícia sobre os voos, e logo sai correndo. E então temos uma cena do Prota olhando as mensagens, e quando vê a mensagem de Rory, sai correndo. Eles acabam se encontrando, ela o abraça e percebe o quão longo poderia ser 5 dias longe do seu amor. Em seguida, temos um corte para as garotas conversando, e suas amigas não acreditam quando descobrem que ela faz o Prota assistir filme de terror com ela, e diz que Miyamura poderia se afastar se ela continuasse com isso. Na casa de Rory, logo o Prota chega com um filme para ele
eles assistirem. E ela diz que vai ser assustador, mas o prota diz que já tinha assistido um filme muito pior com ela. Durante o filme, Rory tenta seguir os conselhos de suas amigas, o assustando ainda mais. Então ela pega em sua mão e novamente não deu certo. Ele se desculpa por ser medroso e sai. Rory acha que está tudo acabado após isto. Seu amado logo volta para vê-la e percebe que ela estava triste pelo ocorrido, pois ela não conseguia ser uma garota fofa, e vê que ela estava chorando. E então o prota diz que se apaixonou por ela do jeitinho que ela é, e a chama para continuar assistindo o filme. Rory então tem alguns pensamentos sobre seu amor e em seguida se joga em seus braços. No dia seguinte, Sota e o prota têm uma conversa, e Sota fala que não queria perder sua irmã, pois ele estava com medo do Miyamura levar ela embora, mas o prota fala que não vai fazer isso, e eles se abraçam. Miyamura tem uma conversa com seu eu do passado, e lembra de tudo que ele não gostava, inclusive grupinhos no colégio, pois ele sempre era excluído de tudo, mas logo ele acorda, pois era apenas um sonho. Logo temos um corte para o presidente do conselho estudantil, e nesse momento sua namorada Remy narra sobre como ele é, e o quanto ele tenta ser corajoso por ela. Logo eles aparecem juntos, e ela o pergunta o que ele estava lendo. Irene diz que gosta de ler também. Ele dá um livro para ela e ela o agradece. Na biblioteca, eles estavam procurando mais livros para ler. Irene acaba derrubando alguns livros. E o livro que fica com ela ficou curiosa para ler e pergunta qual o nome dele. E o nome do livro é Um Dia Antes do Mundo Acabar. Irene diz que se soubesse que o mundo acabaria um dia antes, gastaria todo o seu dinheiro com doces. Seu namorado não acredita. Mais uma vez, temos o casal juntos. Irene devolve os livros que ele tinha lhe emprestado. E novamente, eles vão à biblioteca. Irene pergunta o que ele faria caso fosse o último dia dele. E ele diz que falaria que gosta dela. Irene vai até ele e vê que ele está com vergonha. E logo ela fala que gosta dele também. Eles são muito fofinhos, gente. Vocês precisam ver. Finalmente, temos uma cena de Rory pintando as unhas do prota. Miyamura bate seu pé na cabeça de Rory e se desespera achando que ela iria bater nele. Porém, ela diz que não ficou brava, apenas ficou surpresa. O prota pergunta se ela queria que ele gritasse com ela. Rory diz que não, mas em seu pensamento parece gostar da ideia. Os amigos se encontram no colégio e logo percebe que o prota estava muito estranho, deixando eles apavorados. Seu amigo pergunta o que aconteceu e o prota diz que só estava cumprindo ordem da Alteza. E logo ela chega. O prota e Rory ficam em uma sala a sós, e eles se perguntam o que faria ela feliz, e tomam uma atitude inesperada. Exatamente nesse momento, duas alunas veem a cena e acabam se assustando. Miyamura, ao perceber que elas viram, solta Rory e pede desculpas, mas ela parece ter gostado bastante. Um garoto do colégio se declarou para Yuki. Em uma conversa com Rory e o prota, ela conta para eles o ocorrido, e eles têm a ideia de Toru fingir ser namorado de Yuki, e o prota resolve isso rapidinho. Toru chega e pergunta o que ele teria que fazer, e ao saber, se assusta, e pergunta se está tudo bem ser ele, e se não seria melhor alguém mais bonito. Mas Yuki diz não ter problema. Toru lhe dá a mão para que eles pudessem ir ao encontro. Ao chegar no local, eles combinam o que iriam falar. Logo o garoto chega. Toru não acredita no que vê, já que ele era lindo, e a reação do prota e Rory é a mesma. Toru ainda em choque não sabia nem o que falar, e fica sem entender porque Yuki rejeitou o garoto. Ao saber que Yuki tinha um namorado, ele vai embora. Rory chega e pergunta por que ela tinha o rejeitado. O casal fica sem entender o motivo, e Toru ainda estava se recuperando. Mais tarde, Yuki pergunta para Remy se ela conhecia o garoto. Remy diz que sim. Logo ele aparece batendo nas coisas, pois estava sem seus óculos e não enxergava muito bem sem eles. Na saída do colégio, Yuki espera por ele e diz achar que ele confundiu ela com sua amiga, já que ela era muito mais bonita do que ela. Ele diz que não o confundiu e que estava falando dela mesmo. E logo os amigos de Yuki chegam. E como ele estava sem os óculos, não sabia quem era quem e se bagunçou todo. No colégio, Rory estava arrumando o cabelo de seu amado. Logo chegam algumas alunas e ficam o admirando. Rory não gosta nem um pouco e dá um tapão em sua cabeça. E o chama para ir embora. No caminho para casa, Miyamura pergunta se Rory estava brava com ele. E ela o responde calmamente, tendo uma crise de ciúmes. Alguns amigos
amigos do ensino fundamental o reconhecem e fala algumas coisas ruins para o prota. Rory já de mau humor e os coloca em seus lugares. Mais tarde, Taniara aparece todo machucado e conta para Shindo que tinha encontrado com Miyamura e a namorada dele, e diz que Miyamura tinha subido o nível de defesa dele. No caminho para o colégio, Rory pede algo para Miyamura. Ele diz que não, mas ela insiste. Shindo aparece do nada, assustando o prota, querendo saber o que estava acontecendo e por que Miyamura não queria fazer o que sua amada estava pedindo. Shindo faz um comentário desnecessário, deixando o prota com vergonha. Sua amada pergunta se ele não o ama mais, e logo Shindo pergunta se pode ajudar ela com aquilo, mas Rory diz que só poderia ser o prota. Shindo já pensa besteira. Miyamura então puxa ela para saírem dali. Os garotos que implicaram com o prota estavam conversando. Rory sai de um estabelecimento e pede para eles pararem de sujar ali. Quando eles percebem que era ela, o desespero bate, e eles pedem para seu amigo calar a boca, e dizem estar ali catando lixo. Rory vai embora ao encontro de seu amado. Ele dá um tapa nela e os garotos ficam chocados com aquilo. No caminho para casa, o prota se pergunta por que ela gostava de ser tratada daquela forma, já que era ela quem pedia para ser tratada daquele jeito. E ao ver seu rosto de felicidade, a abraça e diz fazer o que ela quiser. Em sua casa, Miyamura chama Kyosuke para pedir um conselho e fala que Rory gosta quando ele grita com ela. Kyosuke comenta algo, mas logo Rory chega e pede para eles saírem dali e começa a brigar com seu pai, alegando que ele tem que ajudar nas tarefas de casa. No colégio, em uma conversa com Toru, percebe que esqueceu seu celular em algum lugar e vai procurar na sala de laboratório, e lá encontra Mizochi-kan e ele o ajuda, ligando para o celular do prota, que encontra seu celular em seu bolso e acaba deixando cair e quebra a tela. No corredor do colégio, o prota e Mizochi-kan encontram com Rory e o prota trata sua amada como ela deseja, deixando ela feliz. Seu colega fica em choque ao ver aquilo. Após isso, temos uma cena de Taniara sonhando com Miyamura e como ele se sentia em sua infância, mas logo ele desperta e liga para um amigo pedindo o número do prota. Taniara liga para Miyamura, mas da caixa postal. Ele então vai até a confeitaria para encontrar o prota e diz querer alguns bolos. E nesse momento, Taniara percebe que era ele quem o ignorou esse tempo todo e se arrepende. Rory e Miyamura estavam em seu quarto organizando alguns livros e o prota acaba encontrando o anuário escolar de sua amada. Porém, ao falar que ia abrir, é ameaçado. Rory pergunta se o prota tinha jogado seus anuários fora, e o prota diz que não, e que hoje eram importantes para ele. Rory tem alguns pensamentos de como Miyamura era no passado, e quanto sua vida mudou depois de conhecê-la. Retornamos com Rory e Miyamura indo para o colégio. No caminho, eles encontram Tanihara. Rory surta por achar que eles estavam agindo de forma estranha e diz para que ele não roube Miyamura dela, pois ela estava achando muito estranho eles juntos o tempo todo. Mas isso só estava acontecendo porque agora eles estavam mais próximos. E quando Tanihara fala que Shindo era mais próximo do que ele, Rory não esconde sua raiva. O prota tenta se explicar e o coitado do Shindo chega bem na hora errada, e quando ele comenta que passa a noite com o prota quando sua namorada está ocupada, o espírito do mal de Rory desperta, mas graças ao Tanihara, ele é salvo a tempo. Assim que eles saem, Rory fala para Miyamura que se algum dia ele for trocar ela por outra pessoa, que seja por uma mulher e não um homem. Após isso, temos uma cena de Yuki contando para Aremi como se sentia, e diz ter contado para Sakura que ela e Toru estavam namorando, mas na verdade o namoro é de mentira, porém Yuki gostaria que fosse de verdade. Depois disso, Yuki fica alguns dias sem ir para o colégio e depois de ver algumas mensagens decide voltar. Lá, Toru chama ela para conversar e conta que Sakura se declarou para ele, porém ele a rejeitou. Mais tarde, Sakura chega na sala do presidente estudantil e ao abrir a janela, vê Yuki e Toru juntos e ao lembrar que foi rejeitada, desaba no choro. No colégio, um grupo de amigos estava conversando e Rory comenta sobre esse garoto bonito ser tão formal com eles, mas que com Yuki ele era mais casual, deixando Toru enciumado. Então Yura pede para que ele parasse de ser tão formal e pede para ele chamar todos pelo primeiro nome. Toru tenta ajudar ele, mas na verdade ele não gostava de ser tão formal e gostaria de ser mais próximo de todos. O presidente do conselho estudantil chega e o prota e Toru correm para mostrar para todos ali o quanto eles são próximos. Coitado do presidente, ficou sem entender nada. Rory então dá fora dali porque a conversa estava ficando muito esquisita. Eles continuam conversando e o garoto lindo decide chamar Toru pelo seu primeiro
próprio nome, e o Prota fica com ciúmes de seu amigo, dizendo que agora esse garoto lindo estaria em sua lista negra. O presidente se assusta ao ouvir isso, mas era apenas uma brincadeira. Então a Kanye diz que não vai tomar dele, e todos perguntam o que ele não iria tomar, deixando o Prota totalmente envergonhado, que sai dali às pressas. No corredor do colégio, o Prota estava ajudando a Fantasminha a se dar melhor com os garotos. Enquanto isso, Tori e o presidente disputavam para ver quem era mais legal com ela. Yuri aparece no local e o Prota pede para que ele faça silêncio, mas ele não entendeu foi nada e acaba assustando a garota. No corredor, Yuri encontra a Fantasminha e decide ajudá-la. Ele não diz uma só palavra, pois estava ruim da garganta. Na casa de Yuri, ele tem uma conversa com sua irmã. Por ele sempre ser sério e por ser duro com ela acha que ele não gosta dela, mas na verdade, ele a ama muito e só queria cuidar dela e protegê-la. Sua irmã então conta para ele que o professor riu dela por ter tirado notas baixas. Mesmo ela sempre estudando, nada muda e ela cai no choro. Yuri decide pedir a Rory para ajudar sua irmã com as notas. Logo ela chega na casa de Rory e elas conversam um pouco antes de começar os estudos. No dia seguinte, Rory convida Miyamura para passar o Natal com ela, mas ele iria trabalhar muito no dia e provavelmente não vai poder ir. Só que Kyosuke aparece e implora para que o Prota passe o Natal com eles. Miyamura, não aguentando a pressão, foge dali. Enquanto Tori e seus amigos estavam lanchando, Tori conta para ele que gosta da Yuki. Mas a reação de seus amigos é de surpresa, pois para eles já estavam namorando. No colégio, Yuki pergunta para todos se pode ir na casa dele para eles jogarem. Ao chegar em sua casa, Toru tranca a porta e tira a gravata. E Yuki já começa a pensar besteira, mas logo a empregada da casa chega e acaba atrapalhando o clima dos dois. Na casa de Rory, sua mãe fala sobre suas notas e diz que da próxima vez que for pegar suas notas, ela estaria se formando, deixando Rory pensativa sobre o que ela faria quando isso acontecesse. No Natal, o Prota não estava com Rory, mas foi levar um bolo para eles. Logo ele tem que ir embora, então Rory o acompanha até a loja. No caminho, Rory comenta sobre eles se formarem logo e diz que quer ficar com ele mesmo depois deles se formarem. Então o Prota pede em casamento e os dois prometem cuidar bem um do outro. Na casa de Rory, o Prota admirava enquanto ela dormia, e então imagina como seria sua vida se aquele incidente não tivesse acontecido, e começa a pensar em algumas possibilidades, até que Rory acorda, e após conversarem, Rory diz que eles terem se conhecido foi coisa do destino. Algumas lembranças de seus amigos vêm em sua mente, e ele pensa nos momentos felizes que viveu com eles e o quanto ele estava feliz por conhecê-los. Finalmente chegou o dia da graduação deles, e no momento do discurso do presidente, o Prota dá um espirro e tira sua concentração, o atrapalhando. Mais tarde, o presidente corre atrás dele para dar uma bronca, e graças ao Toru, ele consegue escapar. E então chega a hora da foto, e o pai de Rory aparece por lá. Kyosuke chama o Prota para tirar uma foto, mas sua filha parece não gostar muito da ideia e o expulsa dali. Assim, Rory e Miyamura saem juntos dali, e mais uma vez, o Prota se perde em suas lembranças. Agora só nos resta imaginar um finalzinho melhor, né? Já que o casal estava noivo. Me contem o que vocês acharam desse anime. Se você gostou, deixe seu like. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!